Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova em todo o Brasil, fora do Brasil. É com grande satisfação que nós estamos ao vivo, direto de Brasília, começando o Além da Notícia desta quinta-feira. Hoje, ao vivo e mais um assunto de atualidade e daqueles que mais mexem com a gente. Vamos falar hoje sobre o fenômeno da ciberreligião, os espaços que a religião e a religiosidade têm ocupado no mundo cibernético, no mundo midiático. E o que dizer das práticas religiosas vividas de forma virtual? Vamos conversar sobre tudo isso e ainda a grande questão da comunicação contemporânea, a busca inconsciente de novas formas de religiosidade por meio das redes de comunicação. Para falar sobre esse assunto conosco, nós temos um convidado muito especial, Jorge Miklos, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, graduado em História, mestre em Ciências da Religião, membro da Comissão de História do Instituto Pan-Americano de Geografia e História e da Organização dos Estados Americanos, OEA, no Brasil. Também, Jorge Miklos integra o Grupo de Pesquisas Mídia e Estudos do Imaginário, UNIP, na UNIP, e o Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia da PUC de São Paulo. Professor Jorge, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês na Canção Nova, e queria agradecer em primeiro lugar, também em segundo lugar, o acolhimento, né, ao qual eu já comecei a ser acolhido antes de chegar aqui, né? Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer que o senhor está em casa e depois de fazer essa apresentação aqui, eu quero saber de onde veio tudo isso. Pois é. Esse interesse primeiro pela semiótica, esse interesse pela religião, as ciências da religião. Conte um pouquinho para a gente. Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que todo pesquisador, todo pensador, ele tem sempre um tema da sua vida, né? E o tema da minha vida é o sagrado, é a experiência do sagrado. Eu sempre, né, desde o momento que eu entrei na universidade, eu sempre me senti atraído por esse fenômeno, né? Tanto do ponto de vista intelectual, como também do ponto de vista, né, do pensamento formal e do pensamento e da experiência pessoal, da minha experiência humana, né? E eu, pelos idos dos anos 90, já comecei a observar um fenômeno que é recorrente, que é o espaço cada vez maior que a mídia vem assumindo na nossa sociedade em todas as áreas, né? Em particular, a partir de 1995, com a chegada oficial da internet no Brasil, como não podia deixar de ser, a internet foi também ganhando muitos espaços e foi contaminando, por assim dizer, vários aspectos da vida social. E a religiosidade, as experiências religiosas não passaram incólume a isso. Elas também acabaram se rendendo a essa nova modalidade de comunicação e eu comecei a observar fenômenos, né, curiosos na rede, né, que me chamaram a atenção e eu achei que não podia ficar só na curiosidade. Eu tinha que estudá-los à luz de alguns paradigmas científicos. Foi isso que o senhor fez e que colocou aqui no livro chamado Ciberreligião, a construção de vínculos religiosos na cibercultura. Eu já vou deixar aqui este livro assim exposto, porque assim a nossa câmera vai pegar e mostrar. Esse livro saiu agora na terça-feira passada, já está nas principais livrarias católicas do Brasil e é um dos motivos pelos quais nós o trouxemos aqui, porque a gente já ouviu muito falar desse tema no mundo acadêmico, no mundo religioso. E no mundo acadêmico, ao menos é a primeira vez que eu estou conhecendo aqui um produto como este. O senhor já conhece alguém que escreveu sobre esse assunto? Não, na verdade, assim, do ponto de vista da academia, me parece que não, né? Já escreveu sobre o assunto, você encontra matérias, né, publicadas inclusive na internet, né, acerca desse fenômeno da ciberreligião, né? Mas que eu saiba, o nosso estudo é pioneiro, né? E eu queria deixar registrado também que esse estudo se deve, em grande parte, à contribuição, né, do meu orientador, que é o professor Norval Baitello Júnior, que é diretor científico do Centro Interdisciplinar, né, de Semiótica da Cultura e da Mídia, né, que foi a pessoa que me deu os instrumentos concretos e teóricos para que eu pudesse fazer essa pesquisa, né, e da professora Malena Contreira, né, que integra também o grupo Mídia e Estudos do Imaginário,
né? Então, realmente, o grupo já existia, mas surgiu a ideia de estudar a ciberreligião, especificamente esse tema da ciberreligião, que são experiências religiosas nas redes. É, eu já quero que o senhor aprofunde isso. O que é ciberreligião? Sim. Porque uma coisa é, a gente chega em casa, entra no Facebook, entra na internet, no Twitter, a gente posta algum conteúdo religioso, a gente estuda, pesquisa, a gente acende uma vela, a gente reza na internet. Ciberreligião é tudo isso? Pode-se dizer que são essas experiências que antes elas estavam circunscritas aos espaços físicos, materiais, né, os espaços sagrados dos templos, né, que se constituíam inclusive como espaços não só de transcendência, né, mas também espaços de convivência social, e que essas experiências começam a aparecer também nas redes. Elas começam a migrar nas redes, para as redes. O que não significa que elas tenham deixado de existir, né, nos espaços tradicionais. Não, as missas continuam acontecendo dentro dos templos, as pessoas continuam indo às igrejas para orar, as pessoas continuam também indo à igreja para acender velas, né? Porém, para se casarem, né, e tudo mais. Mas, porém, o que nós temos notado é que muitas pessoas têm recorrido à rede, né, à internet, para fazer esses rituais que antes eles eram restritos a uma modalidade específica de espaço que o pensador Mircea Eliade denominou de espaço sagrado, né, num templo sagrado. E com essa transposição para o ciberespaço, para o espaço chamado virtual, que é essa nova modalidade de espaço, nós começamos a observar modulações, né? Não só nesses rituais, mas na maneira também pela qual esses rituais começam a acontecer, né? Então, velas virtuais, né? E até mesmo velórios virtuais, né? Muito embora esses velórios não sejam patrocinados por igrejas, mas sim por instituições funerárias, né? Mas que permite, por exemplo, pegar uma experiência que é uma das mais arcaicas da existência do humano, que é o ritual da morte, né, e levar para o ambiente, né, do cyberspace. Só acrescentando, eu já conheço casamentos também que são transmitidos pela rede. Bem, o senhor conta aqui na página 119 a história de uma senhora que está morando nos Estados Unidos e, por favor, conte o senhor. Ah, tá bom. Então, essa foi, na verdade, talvez até uma das perguntas que você me fez, o que me chamou muita atenção, né? Foi justamente isso. O nome dela é Ana Maria, ela é uma brasileira que, por razões profissionais, ela teve que mudar-se para os Estados Unidos, né? Ao chegar lá, ela começou a sentir-se mal, procurou um médico e, após exames, ela foi diagnosticada com um tumor, provavelmente um câncer, né? E daí ela, no desespero pessoal, telefona aqui para o Brasil para uma amiga, e essa amiga aconselha a ela que ela tomasse as pílulas do Frei Galvão, né, que já tradicionalmente todos sabem, todo mundo católico conhece, né, pelo menos, que as pílulas do Frei Galvão têm essa relação com, né, a transcendência. Só que ela, como estava nos Estados Unidos, não conseguia ter essas pílulas em mãos, né? O que ela acabou fazendo? A amiga falou, não, eu vou dar um jeito de mandar essas pílulas para você. E a amiga imediatamente fez aquilo que todo mundo faz hoje. Quando está diante de uma pergunta, de uma dúvida, recorre à internet, mais precisamente ao Google, né? Ela entrou no site do Frei Galvão, o que ela viu ali? Ela viu velas virtuais. Ela viu que o site do Frei Galvão disponibilizava para as pessoas uma ferramenta, vamos chamar assim, né, usando a expressão tecnológica, de acender velas virtuais e fazer pedidos, né? O que ela disse? Ela avisou a amiga, provavelmente ela deve ter até mandado o link, como a gente costuma fazer por e-mail, mandou o link para a amiga, e Ana Maria, que estava nos Estados Unidos, e ela fez isso, acendeu uma vela virtual, né, fez um pedido e alguns dias depois, ou semanas depois, ela viu-se curada, né?
ela contou o caso, relatou o caso no próprio site do Frei Galvão, foi onde eu obtive essa informação, né? E, a partir dali, muitas pessoas já começaram a falar que tratava-se do primeiro milagre virtual, do primeiro milagre na internet. O senhor até chegou a me dizer que esse milagre está sendo analisado pelo Vaticano. Parece que sim, parece que o Vaticano ele considerou a possibilidade de, né, fazer uma avaliação para verificar a veracidade disso. Professor, a gente pode fazer uma relação desse fato que o senhor acaba de nos contar, por exemplo, com aquilo que as pessoas hoje já vivem com a televisão, quando estão assistindo a uma missa, quando estão assistindo a uma oração, a uma pregação, ou mesmo via internet, quando elas estão fazendo uma oração, ouvindo algo. Pelo que o senhor estudou de tudo isso, há uma relação muito próxima entre essa vivência da fé virtualmente? Sim, há uma relação muito próxima, mas também há diferenças quando se trata da internet. Então eu vou dizer da seguinte maneira, né? Com o surgimento dos meios de comunicação de massa, no caso específico o rádio, o cinema e a televisão, é claro que a temática religiosa e as experiências religiosas já configuravam, né, esses espaços, já começaram a aparecer e a preencher esses espaços, né? Missas que eram então transmitidas pelo rádio, né? E depois, com a chegada da televisão, também missas transmitidas pela televisão, né? Porém, e é claro que muitas pessoas, elas ouvindo ou assistindo, vendo e ouvindo, no caso da televisão, a transmissão desses rituais, elas também recebiam e diziam que recebiam muitas graças, acalmavam as suas angústias, né? Acreditavam e acreditam que ali está acontecendo alguma coisa, né? Vamos chamar assim, uma experiência do luminoso, a experiência da hierofania, ou seja, usando uma palavra mais fácil, né? A manifestação do sagrado, a manifestação do divino, né? Por que não? Né? Já que para muitas pessoas Deus não precisa de um lugar específico para se manifestar. Ele pode se manifestar desde uma sarça ardente até mesmo, né, numa tela de televisão, né? Isso é o que eu escutei de muitas pessoas. Então, embora muitas vezes as pessoas procurem construir espaços sagrados, porque nesses espaços a experiência religiosa, a experiência da transcendência se dá de uma forma mais intensa. Não, e antes aqui de interrompê-lo, mas já interrompendo, Claro. Atenção quem está nos escutando agora e nos vendo. Nós não estamos em nenhum momento desdizendo aqui aquilo que a igreja sempre nos pede para orientar. O presencial jamais substituirá o virtual. Ir à missa é sagrado e deve continuar a ser praticado, mesmo que você tenha uma televisão em casa transmitindo a missa, tenha um rádio transmitindo a Santa Missa, etc. Nós estamos apenas analisando de que forma as pessoas vivem hoje a sua fé de forma virtual e não estamos dizendo para ninguém deixar de ir mais à missa ou de deixar de ir à igreja para rezar, para fazer a sua adoração e fazê-lo em casa que vai ter o mesmo valor. Não é isso. Então, muita atenção com o que estamos entendendo, né, professor? Exatamente, claro, claro. Mesmo porque, como eu também disse e gostaria de salientar, né, essas experiências que estão acontecendo na rede, elas não estão anulando e tampouco substituindo as experiências que ocorrem. Mas elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo. E acontecendo. É isso que a gente está analisando. Exatamente. Né? Mas elas estão acontecendo na rede, mas continuam acontecendo nos espaços tradicionais também. Né? Então, só recuperando um pouco até essa questão do espaço, do conceito de espaço, né? Nós conversávamos um pouco antes, era muito importante nas experiências religiosas tradicionais o espaço sagrado, a delimitação do espaço sagrado. Né? Isso está até presente na narrativa da antiga aliança. Né? Tire suas sandálias, você está pisando em solo sagrado. Né? Isso é uma referência muito importante para a cultura, né? A referência de delimitação de espaço, de fronteira. Aqui é um espaço sagrado, aqui é um espaço profano. Né? Tanto é que nós sabemos disso, estudando história, os colonizadores portugueses católicos, assim que eles chegavam aqui à terra Brasilis, eles se preocupavam, a primeira coisa, em construir uma igreja, mesmo se ela fosse de taipa. Isto é, a preocupação com o espaço sagrado que deveria estar ali presente. Tem que estar ali presente. Quer dizer, isso é importante para o ordenamento do mundo, para o ordenamento da própria sociedade.
para delimitar a fronteira. Olha, aqui é o espaço do profano, ali é o espaço sagrado, e eles coexistiam. O que me parece que a internet possibilita é a criação de uma nova modalidade de espaço, que é o cyberspace, né? Que é chamado de cyberspace ou, na tradução, de ciberespaço, né? Em que muitas outras experiências estão acontecendo, além das religiosas. Ou seja, experiências de educação, de aprendizagem, né? Experiências corporativas, né? Experiências até de saúde, experiências científicas, né? Há uma nova modalidade, é o chamado espaço virtual, né? E que nós estamos vivenciando isso, né? E as experiências religiosas, elas também estão acontecendo ali, e foi esse fenômeno que eu tenho observado e que eu tenho me debruçado para entender. Na verdade, E que o senhor chama isso de a sacralização da técnica. Exatamente, né? Então, só cortando o senhor aqui, porque a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero só contar uma experiência, na volta a gente comenta, inclusive. Claro. Eu encontrei uma senhora certa vez, ela dizia, meu filho, eu sou do interior do Piauí. Onde eu moro, eu saio de casa 3 da manhã, caminhando a pé, caminho 2 horas, vou até o ponto onde vai passar o carro que vai me levar para a cidade. Padre lá vai uma vez por mês. Eu participo de missa na presença de um sacerdote somente uma vez por mês. Ela disse assim, mas todos os dias eu participo da missa na minha casa pela televisão. Ela falava da TV Canção Nova. Ela disse, porque eu ganhei uma parabólica e ela tem lá uma fonte de energia, de que agora eu não me lembro qual era a fonte de energia que ela utilizava. Mas ela assistia a missa pela Canção Nova. E ela disse, quando o padre levanta a hóstia, eu pego uma bolacha e levanto junto, e na hora da comunhão eu comungo. Quando ela me contou isso, eu pensei assim, e eu vou dizer para essa mulher que ali não tem Jesus? Daqui a pouco a gente volta, vamos para o intervalo.